Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos assistir a aula do conteúdo de matemática com o professor Diocélio. MDC, máximo divisor comum. MMC, mínimo múltiplo comum. São duas operações a mais que nós vamos conhecer agora, que é o MDC e o MMC. Mas antes nós vamos ter que ter essa base, saber os critérios de divisibilidade. Quando é que o número é divisível? Por 2, quando for par. Por 3, quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for um número múltiplo divisível por 3. Mais importante, por 5, quando o algarismo das unidades é 0 ou 5. Por 6, quando for por 2 e por 3. Por 9, quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for um número múltiplo divisível por 9. E por 10, quando o algarismo das unidades simples for 0. Vocês têm que saber esses critérios de divisibilidade, que na verdade é estudar a tabuada também, né? Então, vamos às dicas aqui. Essa palavra divisor quer dizer que é a mesma coisa de fator. Por exemplo, quais são os divisores de 4? Quando a divisão por 4 dá um número exato. Por exemplo, 4 dividido por 1 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2 e 4 dividido por 4 dá 1. Se você colocar um 3 aqui, vai dar resto. 4 dividido por 3 não é divisível. Então, esses são os divisores de 4. Múltiplo ou divisível são palavras sinônimas. Quais são os múltiplos de 2? É a tabuada do 2. 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2. Ou você faz mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. E assim vai para o infinito, a tabuada do 2. Então, relembrando, número primo. Número primo é aquele que só tem apenas dois divisores. Por exemplo, o 2 é o único número par que é primo. Os outros são números ímpares, mas só tem apenas dois divisores. Um e ele mesmo. Por exemplo, os divisores de 3, 1 em 3, de 5, 1 em 5, de 7, 1 em 7, de 11, 1 em 11. E assim por diante. Divisores de 2 está aqui, tá vendo? 1 em 2, de 3, 1 em 3, de 5, 1 em 5. Ou o número é primo, ele é composto. Composto quando ele tem mais de 2 divisores. Mais de 2 é o número, por exemplo, o número 4 tem 1, 2, 3, tem 3 divisores. Então 4 é um número composto. Bem, agora vamos para MDC. MDC é o quê? Máximo divisor comum de 2 ou mais números. Pode ser 2 ou mais números. Os matemáticos, criaram um processo para ficar melhor de você calcular o maior divisor de 2 ou mais números. Por exemplo, esse processo aqui é chamado processo de algoritmo de Euclides. Esse exemplo aqui, o MDC de 20 e 15, você passa duas retas paralelas na vertical e na horizontal, coloca o maior número aqui e o menor aqui. Aí pergunta, quantas vezes 15 cabe dentro de 20? Cabe uma vez. Deixa resto quanto? 5, porque 20 menos 15 é 5. Esse 5 ele vai ser divisor, vem para cá, para o lado do 15. Quantas vezes 5 cabe dentro de 15? 3 vezes. 3 vezes 5 é 15, então aqui o resto é 0. Quando o resto for 0, o MDC, que é o maior divisor comum, é 5. Vamos para o outro exemplo. O MDC de 12, 32 e 34. Mesma coisa, aqui tem 3 números, você faz de 2 em 2, duas linhas paralelas. Então vamos pegar 32 e 12. Cabe quantas vezes? 12 de 32, cabe 2. Deixa resto 8. Esse 8 vai se transformar em divisor de 8. 8 cabe quantas vezes de 12? Uma. Deixa resto 4, porque 8 vezes 1, 8. 12 menos 8 é 4. Esse 4 se transforma em divisor. 4 cabe quantas vezes em 8? 2 vezes. Deixa resto 0. Então, falta fazer com 34 e 4. Então está aqui, 34, 4 cabe quantas vezes dentro de 34? Cabe 8, 8 vezes 4, 32. Só que resta 2. O 2 fica aqui. 2 cabe quantas vezes dentro de 4? 2 vezes, deixa resto 0. Então o MDC é 2. E agora vamos para o MMC, que é o mínimo múltiplo, MMC, mínimo múltiplo comum
com 2 ou mais números. Pode ser com 2 ou mais números, tá? Esse processo é um processo que você pode utilizar mais fácil possível. É o processo da decomposição simultânea em fatores primos. Eu já expliquei o que é primo. Então, esse processo simultâneo, você coloca o MMC de 8 e 12. Ó. Você coloca o 8 e o 12. Como tem número par, começa pelo número par. Por 2, a metade de 8, a metade de 6. 2 pares, por 2 de novo, a metade de 4 é 2, a metade de 3, de 6 é 3. Como tem número par, você continua por par. 2 por 2 dá 1, quando chega a 1 você para. E o 3 você repete porque não é divisível por 2. Então, 3 por 3 é primo, que também dá 1. Então agora você vai pegar esses fatores aqui e multiplicar. Então você conta 1, 2, 3 é o expoente. E só 3 só tem 1. Então 2 elevado ao cubo é 8. E aqui 3 elevado a 1 é 3. 8 vezes 3, 24. Então o MMC de 8 e 12 é 24. MMC. E agora vamos para outros 3 números diferentes, ó, de 3, 4 e 6. MMC. Mesmo processo. Coloca os 3 juntos, um ao lado do outro. Ó, e começa por 2, que é par. Aí dá 2 e aqui dá 3, e aqui o sexto dá 3, a metade. Aqui tem número par, continua por 2. Por 2 por 2 dá 1. Ficou só o 3. 3 é primo. Por 3 tudo dá 1. Então ficou 1, 2, 2 ao quadrado, que são 2, 2. E 3 elevado a 1. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. MMC de 3, 4 e 6. Ok, meus alunos? De olho na tela, hein? De olho na tela. Para aprender direitinho.